Ângela conta para Leonardo que Salma a chantageou e a desmascara na frente dele. Adela é presa e confessa a Geraldo que gosta dele. Félix fica furioso com a sentença do divórcio. Leonardo começa a desconfiar de que a mãe matou seu pai e descobre também que o acidente do ciclista foi tudo uma armação. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 5 a 9 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Enquanto isso, Samantha rodada, depois de ter ido para a cama com Jerônimo, pega as informações que ele conseguiu sobre Adela. Leonardo informa a Luz que a cirurgia de Guigo foi um sucesso e ele voltará a caminhar. Luz fica muito feliz e comemora com Ângela, Pablo e Nancy. Salma conta para Mirtes a ideia que teve para fazer com que Ângela e Adela vá embora, mas diz que precisa do apoio de Álvaro. Oscar e Ed ficam presos no elevador quando estão saindo para jantar. Júlio janta com Leonardo em seu apartamento. Leonardo recebe uma ligação do hospital, pede licença a Júlio e vai até o seu quarto. Júlio aproveita que está só e encontra em uma caixa da galeria de Mirtes uma pasta com o nome de Aníbal. Leonardo retorna para a sala e pergunta o que ele está fazendo. Samantha vai até a casa de Ângela, mostra para ela a ficha policial de Adela e pergunta se ela não sabia que a mãe é uma assassina. Surpresa, Ângela diz que aquilo não pode ser e pergunta o que Samantha quer. Samantha diz que ou ela e Adela vão embora da cidade amanhã mesmo, ou ela a entregará para a polícia para que a prendam por assassinato. Dário diz a Clara que já se decidiu e amanhã mesmo vai falar com Álvaro e dizer que está apaixonado por ela. Eles se beijam. Nesse instante, Álvaro entra no quarto, fica surpreso ao vê-los juntos e avança sobre Dário. Álvaro chama Dário de maldito e pergunta como ele se atreve a colocar um dedo em cima da sua irmã. Clarinha manda Álvaro soltar Dário e diz que o ama. Furioso, Álvaro diz que Dário fez sua irmã se apaixonar por ele só para se vingar dele. Geraldo chega, pergunta o que está acontecendo ali e manda Álvaro deixar Dário. Álvaro diz que Dário está abusando da sua irmã. Clarinha diz a Geraldo que não é verdade, que está apaixonada por Dário. Ângela diz a Samantha que aquilo é falso, a mãe não matou ninguém. Samantha diz que isso um juiz decidirá. Avisa que ela tem até o dia seguinte para desaparecer e depois disso ela fará a denúncia. Adela acorda e pergunta a Ângela quem estava na casa. Ângela esconde a ficha policial da mãe e diz que eram alguns vizinhos que estão preocupados com o dinheiro que devem para Félix. Leonardo pergunta por que Júlio estava mexendo nos papéis de sua mãe. Júlio começa a revelar a verdade para Leonardo. Ele diz que conhece Mirtes há muitos anos e que eles tiveram uma relação antes dela se casar com Sandro. O homem que foi consertar o elevador quase flagra Ed e Oscar se beijando. Ao sair do elevador, Ed pergunta por que o homem demorou tão pouco. Adela percebe que Ângela está estranha e tenta descobrir o que ela está escondendo. Mas Ângela não conta nada para a mãe sobre a chantagem de Samantha. Álvaro não quer de modo algum aceitar a relação entre Dário e Clara, o chama de lixo e diz que ele é muito mais velho do que ela. Clarinha diz a Álvaro que isso não importa, que aquele assunto só diz respeito a Dário e a ela. Geraldo pede para Dário ir embora e diz que depois eles esclarecerão as coisas. Júlio diz a Leonardo que Mirtes terminou com ele para ficar com Sandro, porque ele era um simples soldado. Leonardo pergunta se Júlio está dizendo que a mãe o deixou por dinheiro e por que não lhe contou antes. Júlio diz que sim e que não contou porque a mãe dele pediu para ele ser discreto. Júlio diz que Mirtes pediu para ele se afastar dele, mas ele não fez isso. Leonardo pergunta por que a mãe pediu algo assim. Júlio diz que não sabe, que também achou estranha a atitude de Mirtes, achou que ela escondia algo ou talvez só queria que ele não falasse sobre o seu passado. Leonardo pergunta o que há no passado da mãe, que não pode saber, o que Júlio sabe. Álvaro diz a Samantha que o seu amante encontrou uma nova vítima, a sua irmã. Álvaro diz a Samantha que já não a deseja. Irritada, Samantha diz que Dário é um gênio, bateu nele onde mais dói e ela se alegra muito. Álvaro sai e Samantha toma mais remédios com álcool.
Oscar diz a Ed que nunca saiu com ninguém abertamente. A sua família ainda não sabe que ele é gay e nem no Hospital Vega. Ele diz que tem medo de que todos o rejeitem. Júlio diz a Leonardo que já falou o suficiente. O que ele quer saber é algo que deve falar com a mãe. Júlio diz que como não se afastou dele como Mirtz queria, alguns dias depois sofreu o ataque que quase o matou. Leonardo pergunta se Júlio está insinuando que a mãe teve alguma coisa a ver com isso. Júlio diz que não tem provas e conta da ameaça que fizeram à sua esposa enquanto ele estava no hospital. Leonardo diz que precisa de uma prova para acreditar em tudo o que ele está dizendo. Júlio diz que era isso que estava procurando. Ed diz a Oscar que quando a sua família soube que ele era gay, o deserdaram. Oscar pergunta como ele pode estudar medicina então em uma faculdade tão cara. Ed diz que modelou, ganhou muito dinheiro e agora estuda. Júlio diz a Leonardo que sabe que o que ele disse pode ser doloroso, ter falado da sua mãe, mas tudo é verdade. Leonardo diz que não sabe qual é a verdade, nem o que tenha passado entre a mãe e ele. Acredita que a mãe possa fazer muita coisa, mas não de organizar um ataque assim como se fosse uma criminosa. Júlio diz que Leonardo não conhece o lado obscuro da mãe e quando eles eram jovens, Mirtz estava conectada com pessoas muito más. Irritado, Leonardo diz a Júlio que já chega e que não quer que ele volte a criticar sua mãe. Leonardo diz que Júlio traiu a sua confiança, não faz sentido continuarem com aquela amizade e pede para ele ir embora. Clarinha diz a Álvaro que Dário seria incapaz de fazer com ela o que ele fez com Ângela. Álvaro diz a Clara que Dário não a ama e que só lhe disse isso para seduzi-la. Clarinha diz, e você sabe muito como manipular as mulheres para seduzi-las, não é verdade? Álvaro diz que Clarinha pode dizer o que quiser, mas está proibida de ver Dário, porque ele vai impedir essa relação de qualquer jeito. Ed conta para Ângela como foi o seu encontro com Oscar. Oscar conta para Nélida sobre o seu encontro com Ed e diz que foi amor à primeira vista. Álvaro avisa Clara que no dia seguinte vão começar a procurar escolas para ela fora do México. Acompanhada por Nancy, Luz espera o juiz chamar Félix para dar entrada no seu divórcio. Ed, Ângela e Salma começam a ter suas aulas práticas no Hospital Vega. Ao ficarem sozinhos, Ângela agradece Leonardo por tudo que fez por ela. Diz que ele foi a primeira pessoa que a apoiou naquela cidade. Ela nunca vai esquecer e sempre vai recordá-lo como alguém muito especial. Leonardo pergunta por que ela está lhe dizendo tudo isso. Ângela diz que só queria que ele soubesse. Dá adeus e sai. Benjamin recebe a decisão oficial do juiz para encerrar o caso de Sandro Santillana. Félix fica sabendo pelo juiz que foi intimado porque Luz deu entrada no pedido de divórcio. Luz afirma para o juiz que quer se divorciar. Félix diz que não vai permitir isso. O juiz avisa que a sentença do divórcio sairá em alguns dias e se retira. Félix ameaça Luz dizendo que ela vai se arrepender, porque sabe que sem ele não é ninguém, é uma idiota, uma estúpida, um lixo. Essa porcaria tá dizendo pra Luz tudo o que ele é, bicho nojento, escroto, horroroso. Benjamin vai falar com o juiz. Diz que tem novas pistas sobre o caso de Sandro Santillana e pede para ele não encerrar o caso. O juiz diz que vai pensar. Luz diz a Guigo que está muito feliz por tudo ter saído bem na operação dele. Triste, Guigo diz à mãe que o pai não foi vê-lo, que ele não o ama. Geraldo pede para Adela acompanhá-lo durante o almoço. Adela diz que é melhor eles manterem distância. Pablo avisa Geraldo que os seguranças disseram que viram uma mulher estranha e muito suspeita rondando a casa. Geraldo diz para ficarem atentos e se a mulher voltar a aparecer, que chamem a polícia. Da frente da casa de Geraldo, Cândida liga para Álvaro e pergunta quando vai ver Clarinha. Álvaro diz para Cândida não pressioná-lo, que precisa de tempo, pois tem muitas coisas para resolver. Cândida diz que já disse que o que menos tem é tempo. Ou ele faça com que ela veja Clarinha à noite, ou todos vão saber a verdade. Álvaro não encontra Clarinha no quarto e vê uma carta que ela deixou em sua cama. Clarinha chega no apartamento de Dário e pergunta se pode viver com ele. Ed diz a Nélida que Ângela continua muito mal porque não conseguiu impedir o casamento de Leonardo com Salma, por não ter conseguido dizer a verdade.
Leonardo chega nesse instante, pergunta como que Ângela tentou impedir o seu casamento com Salma e de que verdade Ed está falando. Enquanto isso, Ângela arruma sua mala e diz à mãe que elas vão para Real do Mar. Ângela diz à mãe que elas sairão amanhã, que vão embora para sempre daquela maldita cidade. Adela fica surpresa, não entende nada e pergunta pela carreira dela. Ângela diz à mãe que retomará a carreira em Real do Mar, ainda que tenha que viajar 2 horas todos os dias. Ali, tudo é mais difícil. Ed e Nélida contam para Leonardo que Ângela não pôde impedir o casamento dele, porque Álvaro a levou a outra igreja de propósito. Ed tenta falar o que Salma fez também, mas Nélida diz que aquilo é Ângela quem tem que falar com Leonardo. Só ela é quem pode dizer a verdade e ninguém mais. Dário diz a Clara que Álvaro vai ficar como um louco quando souber que ela foi para a casa dele. Álvaro chora ao ler a carta de Clara. Ela diz que se ele realmente a ama, que a deixe viver a sua vida como decidir. Clara conta para Dário que Álvaro quer mandá-la para uma escola no estrangeiro para separá-los. Dário diz que não vai deixar que a obrigue a nada, que vai defender aquele amor custe o que custar, mas quer fazer as coisas direito e se ela vai ficar ali, eles vão dormir separados. Clara diz que tem certeza de que quer ficar com ele de todas as maneiras. Dário diz que ele também, mas quer que seja uma experiência linda para os dois. E enquanto isso, ela dormirá no quarto dele e ele na sala. Álvaro chega furioso na casa de Dário e diz que ele não vai se aproveitar da sua irmã. Clara manda Álvaro ir embora, diz que ama Dário e está ali porque quer. Dário diz a Álvaro que está tentando ser um homem melhor para merecer o amor da irmã dele. Álvaro diz que já não quer saber nada dele e tenta levar Clara à força. Dário não permite e Clarinha diz que legalmente já é uma adulta e pode decidir onde ficar. Dário diz que se Álvaro não for embora, naquele instante vai chamar a polícia. Sem alternativa, Álvaro vai embora cheio de ódio. Samantha diz a Mirtes que Ângela e a sua mãe vão deixar de ser um problema e conta o que descobriu sobre Adela. Mirtes fica surpresa quando Samantha diz que Adela matou seu amante no povoado em que morava. Leonardo liga para Ângela, mas ela não atende a ligação dele. Benjamin se alegra ao receber a autorização do juiz para continuar investigando o caso sobre a morte de Sandro. Adela aproveita que Ângela está dormindo, mexe em sua mala e encontra a sua ficha policial. No dia seguinte, Estrelinha chora porque Ângela e Adela vão embora. Ed diz a Ângela que não importa o que aconteça, ele sempre vai estar ali para apoiá-la, quando ela quiser lhe contar o que está acontecendo. Adela diz a Ângela que vai ao trabalho se despedir de Geraldo e para agradecê-lo todas as atenções que ele teve com elas. Ângela pede para a mãe não demorar, que o ônibus dela vai sair à tarde. Ela diz que vai ver Geraldo no hospital depois, porque tem que falar com Nélida também. Adela pergunta se Ângela vai se despedir de Leonardo. Ângela chora e diz: "Como, mamãe? Como posso me despedir do amor da minha vida?" No hospital, Nélida diz a Ângela que Leonardo escutou a sua conversa com Ed e agora sabe que ela tentou impedir o seu casamento. Ângela diz a Nélida que já não pode dizer a verdade para Leonardo, e muito menos agora que vai embora para sempre. Adela chega na casa de Geraldo e diz que não vai mais trabalhar para ele porque está voltando com a filha para Real do Mar. Mirtes fica muito contente com o que houve. Geraldo não quer aceitar a renúncia de Adela e pergunta o que está acontecendo. Adela diz que Ângela quer voltar para realizar os seus sonhos e que ali a vida tem sido muito difícil para elas. Geraldo pede para Adela não ir e diz que precisa dela ir com ele. Adela diz que sente muito, mas não pode. O agradece e vai embora. Mirtes diz para Geraldo não ficar triste, que pessoas como Adela e Ângela são fáceis de substituir. Geraldo diz a Mirtes que não gosta como ela está se expressando e pede para ela não falar assim de Adela e Ângela. Samantha parabeniza Dário e diz que foi uma jogada de mestre ele fazer Clarinha se apaixonar, pois bateu onde mais dói em Álvaro. Dário deixa claro para Samantha que não está usando Clarinha para se vingar de Álvaro e diz que eles estão apaixonados. Dário rejeita Samantha e manda ela sair da sua sala. Antipática, Samantha quer continuar com o caso deles e manda ele tomar cuidado, pois está brincando com fogo. Flávia conversa com Duarte sobre a sua doença e diz que todos só querem apoiá-lo.
Duarte diz que nunca pensou que fossem lhe dizer que ele tem esclerose múltipla. Ele diz que chegar ao final da vida velho só é uma coisa, mas doente é outra coisa muito diferente. Flávia diz que quer fazer mais exames nele para ver o que pode fazer por ele. O inspetor vai ao presídio onde Aníbal estava para investigar sobre quem o visitava. O policial diz ao inspetor que uma senhora muito bonita, de muita classe, foi ver Aníbal algumas vezes. Benjamin chega à conclusão de que o policial está falando de Mirtes. Geraldo diz a Ângela que lamenta muito a sua partida e pergunta o que aconteceu, porque pode ajudá-la. Ângela diz que é algo pessoal e, muito emocionada, diz que desde o primeiro dia o sentiu como um pai. Geraldo diz que seria uma honra para ele que ela fosse sua filha e os dois se abraçam. Geraldo diz que não entende os motivos dela, mas o seu coração e porta sempre estarão abertas para ela e a dela. Nervoso, Leonardo diz para a mãe parar de mentir. Conta que Júlio lhe disse que eles se conhecem há muitos anos, por isso ela o detesta, e pergunta o que aconteceu entre eles. Mirtes diz que Júlio esteve apaixonado por ela, e como ela não fez caso dele, ele ficou com raiva e por isso fala mal dela. Leonardo diz que Júlio lhe disse que ela tem relações com gente muito perigosa. Furiosa, Mirtes chama Júlio de desgraçado. Diz que ele disse um monte de mentiras e só quer envenená-lo contra ela, porque a odeia. Leonardo pergunta se a mãe teve algo a ver com o ataque que Júlio sofreu. Mirtes diz a Leonardo que não pensa em lhe responder semelhante baixeza e sai da sala dele. Nélida conta para Leonardo que Ângela vai embora para Real do Mar para sempre e diz que acha que ele é o único que pode impedir ela de ir. Adela vai até o Ministério Público e se entrega. Ela mostra a sua ficha policial e diz que é a mulher que estão procurando. Na vila, Ângela se despede dos amigos enquanto espera pela mãe. Ela diz que não quer ir. Leonardo chega nesse momento e diz: pois então não vá, pelo menos não antes de me dizer porque você quis impedir o meu casamento com Salma. Mirtes encontra Júlio no hospital e discute com ele por ter contado a Leonardo o que houve entre eles. Júlio pergunta se ela vai mandar os seus homens para matá-lo outra vez. Mirtes nega que tenha feito isso e diz que se teve um homem que amou foi ele. Mirtes seduz Júlio e pede que pelo amor que ele sentiu por ela, que não diga mais nada a Leonardo. Flávia vê Júlio e Mirtes muito próximos e sai chateada. Júlio manda Mirtes se afastar dele e vai atrás de Flávia. Adela diz ao advogado do Ministério Público que está se entregando para prestar contas, mas não admite que seja culpada e que o assassino é o seu compadre Fulgêncio. Ela pede para fazer uma ligação. Leonardo pressiona a Ângela para lhe contar porque quis impedir o seu casamento e diz que tem o direito de saber a verdade. Finalmente, Ângela resolve falar e conta para Leonardo toda a chantagem que Salma fez para que ela o deixasse. Júlio diz a Flávia que não há nada entre Mirtes e ele e que a ama. Magoada, Flávia diz que não é uma substituta, que se cansou de ser a segunda opção dos homens de Mirtes e manda ele ir embora. Júlio diz que vai, mas que não se dará por vencido. Eles merecem uma segunda oportunidade. Leonardo diz a Ângela que Salma não seria capaz daquilo. Ângela diz que Salma disse que preferia vê-lo na cadeia e que ele perdesse a sua licença médica só para não vê-lo com ela. Leonardo pergunta se então Ângela inventou que sentia coisas por Álvaro. Ângela pede perdão, mas diz que tinha que ser convincente. Leonardo pergunta por que ela não chegou à igreja para impedir o seu casamento. Ângela diz que Salma enganou mais uma vez e conta que ela e Álvaro se uniram e lhe deram o endereço com os dados de outra igreja. Benjamin tem acesso ao livro de registros de visita do presídio e confirma que Mirtes visitou Aníbal várias vezes. Leonardo pergunta se é por tudo aquilo que Ângela quer ir embora para Real do Mar. Ângela diz que não e conta da ameaça que Samantha está fazendo contra sua mãe. Nesse instante, Adela liga para Ângela, diz que encontrou a ficha policial nas coisas dela, entendeu o que aconteceu e não vai permitir que a filha se sacrifique por ela. Adela diz a Ângela que se entregou e vão prendê-la. Leonardo diz a Ângela que está ali e vai apoiá-la. Ângela diz que ele fez muita falta para ela. Leonardo diz que ela também fez para ele e os dois se abraçam. Pablo e Ed contam para Geraldo o que está acontecendo com Adela, que Samantha está por trás de tudo e que ela chantageou Ângela.
O inspetor Benjamin relata para o advogado do Ministério Público todas as provas que tem contra Mirtes para poder indiciá-la. O advogado diz que o inspetor tem que ter uma evidência mais contundente, pois se indiciarem Mirtes assim, ela pode escapar do país. Ângela diz que sabe que a mãe é inocente. Adela conta para ela e Nancy como Gabino morreu. Diz que Fulgêncio Arana é o assassino, tentou abusar dela e como ela não deixou, ele disse que a culparia. Leonardo encontra o inspetor no Ministério Público. Benjamin diz a Leonardo que está cada vez mais convencido de que o pai dele foi assassinado, mas infelizmente não tem provas. Clarinha faz sua fisioterapia e Samantha a ofende, dizendo que a inválida quase já pode caminhar sem cair e sem quebrar a cara. Samantha diz a Clara que foi lhe agradecer o favor de ter se mandado da sua casa. Clarinha fala poucas e boas para Samantha colocando em seu lugar. Ela diz: ainda que fisicamente você esteja bem, por dentro está destruída, tem um coração podre. Precisa que todos nas redes sociais te celebrem, porque só assim sente que vale algo. Samantha chama Clarinha de pobre estúpida e diz que ela gostaria de estar em seu lugar. Clara diz que preferiria voltar a ficar em coma a estar como ela. Samantha diz que Dário não vai querer uma mulher incompleta. Clara diz que aquilo não é assunto dela e que Dário já não tem nada a ver com ela. Clara diz que Samantha só sabe fazer mal, destruiu seu irmão, a Ângela, ao pai e à própria mãe. Clara diz que não tem medo dela e não vai deixar que ela se meta entre Dário e ela. Samantha diz que Clara não sabe do que ela é capaz quando a provocam. Geraldo diz a Samantha que já sabe do que ela fez à Adela. Samantha diz que o pai deveria agradecê-la por ter tirado da casa deles uma assassina. Geraldo pergunta o que aconteceu com ela e diz que já não a conhece, que a mãe dela ficaria horrorizada ao vê-la naquele momento, de ver em que ela se transformou. Samantha diz para o pai não mencionar a sua mãe. Geraldo diz que ela não merece carregar o sobrenome Vega e sai, a deixando só. A presa que estava com Yolanda pede para a filha entregar a carta que ela escreveu para Leonardo. Na carta, Yolanda conta como Mirtes e Aníbal mataram Sandro. Ângela diz a Leonardo que a mãe é uma boa mulher e não merece estar na cadeia por algo que não fez. Leonardo a apoia. Geraldo chega para ver a Adela. Ele diz a Ângela que vai apoiá-la e a Adela em tudo e vai se encarregar dos gastos do caso. Leonardo diz a Ângela que quer esclarecer o que ela lhe disse sobre Salma. Ângela diz que eles vão esclarecer e ele decidirá se ela está dizendo a verdade ou não. Mas enquanto isso, ela não pode esquecer que ele é um homem casado. Samantha conta para Mirtes que a Adela se entregou para a polícia e estragou o seu plano. Com raiva, Mirtes diz a Samantha que com certeza o pai dela vai tentar ajudar aquela desgraçada. Geraldo diz a Adela que não é ninguém para julgá-la e pergunta o que aconteceu. Adela conta para ele a sua história com Gabino e como e por que Fulgêncio matou. Geraldo diz que acredita nela e pede que, por favor, ela diga a verdade, o que sente por ele. Adela confessa a Geraldo que gosta dele. Furiosa por não encontrar Leonardo no hospital, Salma lhe envia uma mensagem perguntando se ele está outra vez com Ângela. Salma diz para Leonardo ligar imediatamente para ela, pois já está farta. Leonardo escuta a mensagem de Salma, liga para ela e diz que sim, que está com Ângela. Salma o chama de cínico e diz que quer uma explicação. Leonardo diz que é ele quem quer uma explicação e mais tarde eles se veem no apartamento. Geraldo diz a Adela que também gosta dela e muito, que ela despertou algo nele que ele jamais pensou que ia sentir depois da morte de sua esposa. Geraldo diz que Adela é uma mulher que sobreviveu a tempestades, vai passar por aquela também, mas ele vai estar ao seu lado. Adela diz que Geraldo tem algo com Mirtes, que sabe que eles dormiram juntos. Nesse momento, o policial diz que o tempo de visita acabou. Geraldo diz a Adela que aquela conversa ainda não terminou, dá um beijo em sua mão e sai. Álvaro escuta Ed e Nélida falando sobre a prisão de Adela. Ed diz a Álvaro que graças à adorada esposinha dele, Adela está na prisão. Samantha diz a Oscar que precisa engravidar. Ela tem que ter um bebê para competir com o de Ângela, pois será a única maneira de ter Álvaro controlado. Álvaro chega ao Ministério Público. Diz a Ângela que já soube do que Samantha fez à mãe dela. Pede desculpas, mas diz que não sabia de nada.
Mau caráter, Álvaro coloca em ação a ideia que Salma lhe deu. Ele diz a Ângela que conseguiu uma reunião para ela com um importante funcionário da saúde e ela terá a chance de abrir a clínica em Real do Mar. Ângela diz para ele não brincar com isso, pois sabe como é importante para ela. Álvaro jura que é verdade. Leonardo se aproxima de Ângela e pergunta se Álvaro está incomodando. Ângela diz que não. Álvaro diz a Ângela que depois eles conversam e vai embora. Álvaro fala com Nestor e diz que já vão armar a primeira operação para transferir o dinheiro. O advogado da assistência social vai até a vila. Uma vizinha diz a ele que Ângela foi embora da cidade e que Ed e ela não são um casal, não vivem juntos, pois ele não gosta de mulheres. O advogado diz que mentir para as autoridades é muito grave e pede para a mulher dizer para a Ângela que ela vai ter que esclarecer tudo aquilo e dá como certo que vão lhe negar a adoção da menina. Leonardo chega em casa e Salma, cheia de ódio, diz que ele já nem se preocupa em esconder que o vem com Ângela. Leonardo diz que é ela quem está escondendo as coisas e agora mesmo eles vão esclarecer tudo. Ângela entra e Leonardo pede que, por favor, ela repita o que disse para ele. Salma pergunta que mentiras Ângela foi dizer para o seu marido. Ângela diz, a verdade, que você pagou pela liberdade do Leonardo com uma condição, que eu renunciasse para sempre, para que você ficasse com ele. Cínica, Salma nega tudo para Leonardo e diz que Ângela está inventando aquilo para terminar com o casamento deles. Ângela diz que não está inventando nada e ela até imprimiu um convite de casamento falso para que ela não pudesse chegar ao seu casamento. Leonardo pergunta se aquilo é verdade. Salma responde que sim e diz que se uniu com Álvaro para enganar Ângela porque sabia que ela ia querer arruinar o casamento deles, mas nega veemente que tenha usado o caso do ciclista para separá-los. Salma diz que Ângela é uma oportunista e agora que está acabando a sua sorte com os Vega, acredita que Leonardo é a sua melhor opção. Ângela diz a Leonardo que se ele quiser acreditar em todas as mentiras de Salma, é problema dele. Ela já cumpriu em lhe dizer a verdade e vai embora. Salma pergunta se Leonardo vai correr atrás de Ângela e diz que já está farta de implorar a ele. Pablo pede Luz em casamento. Clarinha conta para Dário sobre a conversa que teve com Samantha e diz que ela não vai deixá-los em paz. Dário diz que eles têm que parar Samantha e Álvaro e sabe como fazer isso. Luz aceita se casar com Pablo. Leonardo diz a Salma que sente que não pode confiar nela, ainda mais depois de tudo que Ângela lhe disse. Salma continua negando tudo e diz que é uma armadilha daquela mulherzinha. Leonardo diz que Ângela nunca cairia tão baixo, mas ele vai chegar ao fundo de tudo e enquanto isso eles vão dormir em quartos separados. Ângela volta para a vila e a vizinha conta para ela sobre a conversa que teve com o advogado da assistência social. Pablo diz a Guigo que ama muito a mãe dele e a ele também. Guigo diz que Pablo pode se casar com sua mãe. Ângela conversa com Ed e Estrelinha a respeito da visita do assistente social. Ed diz que o preocupa que queiram lhes negar a adoção. Estrelinha fica com medo de ter que voltar para o orfanato, mas Ângela e Ed dizem que não vão deixá-la. Ângela diz a Ed que enfrentou Salma diante de Leonardo, mas ela negou tudo. No dia seguinte, Valdomiro informa a Félix que ele está oficialmente divorciado. Enfurecido, Félix, mais feio do que cão chupando manga, grita que Luz vai pagar, que aquilo vai custar caro. Adela conta para Ângela que Geraldo disse que gosta dela, que ele confessou o seu amor. Flávia está conversando com Júlio. Ele está a ponto de lhe contar sobre o passado de Mirtes, mas, nesse instante, Duarte os interrompe, pedindo a ajuda de Flávia, pois sente que as suas pernas estão lhe faltando. Flávia diz que vai conseguir uma cadeira de rodas para ele. Duarte diz que não, pede para Flávia não humilhá-lo daquela maneira e que não deixe que o vejam assim. Sozinhas, Salma volta a ameaçar Ângela e diz que vai fazer tudo para que Leonardo perca sua licença médica e não vai lhe restar mais nada do que se consolar com a sua esposa, ou seja, com ela. Salma diz que de nada serviu Ângela contar tudo, pois não pode provar absolutamente nada. Ângela diz que Leonardo tinha que saber com o tipo de mulher que se casou e que a verdade vai sair à luz, ela vai ver. Ângela diz, pobre Léo, não lhe resta nada mais do que o remédio se esforçar para acreditar em sua esposa, porque ele é um homem decente. Leonardo discute com Álvaro por ter ajudado Salma a impedir que Ângela chegasse ao seu casamento.
Álvaro diz que agora Leonardo sabe o que é estar do outro lado, querer a Ângela e estar casado com outra. Nojento, rato imundo, Álvaro diz para Leonardo se lembrar de que ele sempre vai ser o primeiro homem na vida de Ângela e o pai do filho dela, ainda que ele doa. Furioso, Leonardo diz que Álvaro é um imbecil e ele sai no braço. Ed vê e vai correndo chamar Ângela. Ed e Ângela chegam e separam Leonardo e Álvaro. Júlio se aproxima, pede para eles se tranquilizarem e diz que estão em um hospital. Álvaro diz a Leonardo que aquilo não vai ficar assim. Leonardo diz que ele pode ter certeza daquilo. Nancy conversa com Abel sobre ter filhos, mas ele se esquiva do assunto, fazendo brincadeiras. Salma pergunta a Álvaro se ele e Leonardo brigaram por Ângela. Álvaro diz que sim e que foi o maridinho dela quem começou. Querendo afastar Ângela de Leonardo a todo custo, Salma pergunta a Álvaro por que eles não fazem o que ela lhe propôs. Álvaro diz que vai se encarregar de tudo, que vai resolver as coisas ao seu modo e pede só para ela entreter o imbecil do seu marido, porque ele não responderá se Leonardo continuar rondando Ângela. Álvaro diz a Salma que vai realizar o sonho de Ângela e garante que ela logo estará de volta à Real do Mar. Geraldo repreende Leonardo e Álvaro duramente por terem brigado no hospital novamente. Guigo fica muito feliz quando o pai chega para vê-lo e diz que pensou que ele não o amava. Félix diz que Guigo é o mais importante para ele e finge estar deprimido por Luz ter se divorciado dele. Félix diz a Guigo que por culpa da mãe dele a família se destruiu para sempre. Guigo diz ao pai que ainda que a mãe ou ele tenham outra família, eles podem continuar se vendo e acaba falando que a mãe vai se casar com Pablo. Félix diz que Guigo tem que impedir aquilo porque a mãe dele está cometendo um pecado. Guigo diz que não, porque ele trata sua mãe mal. Ela tem o direito de ser feliz e Pablo é uma boa pessoa. Félix dá um murro no travesseiro, diz que Guigo é um traidor, não merece ser seu filho e além de ser um nojento aleijado, é um covarde. Lu chega nesse momento e pergunta como Félix se atreve a dizer isso ao filho dela. Félix diz que Luz é uma traidora e começa a bater nela. Desesperado, Guigo grita por ajuda. Dário e Galegos tiram Félix de perto de Luz. Leonardo pede para o inspetor Benjamin investigar sobre o caso do ciclista e conta toda a história envolvendo Ângela e Salma. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz negou que conhecia Aníbal Trevino, mas a verdade é que eles se conheciam muito bem. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz e Aníbal estiveram no apartamento dele no dia e próximo da hora em que o pai dele morreu. Leonardo fica chocado. Ângela apoia a Luz e diz que ela tem que contar para Nancy o que Félix fez. Samantha não sai do pé de Dário. Diz que a ela ele não vai rejeitar e ameaça convencer as enfermeiras a denunciá-lo por assédio se não reatarem o caso. Dário diz a Samantha que mudou e não vai se prestar aos jogos dela. Samantha diz que é a última vez que implora e manda ele aguentar as consequências. Dário tem um plano. Diz para ela esperar e que à noite a espera em seu apartamento. Nancy solicita ao juiz que a dela possa seguir o processo em liberdade. O juiz nega e determina que a dela ficará presa pelo homicídio de Gabino. O juiz diz que nos próximos dias terá uma audiência para saberem se o julgamento de Adela será na capital ou em São Jacinto. Ângela se desespera. Geraldo diz para Adela não se preocupar que vai tirá-la dali. Adela é levada para a cela e Ângela recebe o apoio de Geraldo. Mirtz diz a Leonardo que Salma lhe contou o que está acontecendo e tudo o que Ângela disse são mentiras. Ela diz para ele se dar conta de que Ângela é uma víbora. Leonardo perde a paciência, diz para a mãe não se meter e nem falar mal de Ângela. Direto, ele pergunta se a mãe teve algo a ver com a morte de seu pai. Mirtz dá uma bofetada nele e pergunta como ele se atreve a lhe perguntar algo assim. Leonardo grita que já não é um menino e precisa saber a verdade. Leonardo pergunta o que a mãe fazia em seu apartamento na noite em que seu pai morreu, acompanhada por Aníbal Trevino. Mirtz diz que não sabe do que Leonardo está falando. Ele diz que a mãe sabe perfeitamente, que está falando do explorador de mulheres que quase matou Ângela e que os vizinhos a viram entrar e sair com ele. Félix diz a Valdomiro que ele tem que encontrar a forma para que ele se vingue de Luz, do idiota do Pablo e do moleque aleijado.
Como os moradores da vila já atrasaram alguns pagamentos da água, Félix manda Valdomiro entrar com uma ação contra eles amanhã mesmo, pois quer todos na rua. Mirtes diz a Leonardo que se nega a ser acusada por seu próprio filho e afirma que os vizinhos estão mentindo. Leonardo diz que aquilo tudo está muito estranho e ele precisa saber a verdade. Mirtes se vitimiza e começa com o seu teatro dizendo a ele: a verdade é que você idolatra o alcoólatra do seu pai, que sempre foi um irresponsável, nos deixou na pobreza, me maltratou, e a prova é que me deixou sem uma perna. A verdade é que você não aceita que o seu pai tirou a própria vida por sua maneira de beber, e como não é capaz de ver exatamente como ele era, então fica fácil para você insinuar que eu não posso acreditar que tenha caído tão baixo. No hospital, Álvaro diz a Clara que pediu para ela ir até lá, porque quer lhe apresentar a alguém. E chama Cândida. Cândida diz a Clara que trabalhou alguns anos com os pais dela, foi sua empregada de confiança. Clara pergunta o que Cândida tem a ver com ela. Dário programa seu celular para gravar sua conversa com Samantha. Samantha chega. Dário diz que pediu para ela ir porque aquilo não pode continuar assim. Samantha diz que vai continuar até que ela queira e que precisa que ele lhe dê um filho, mas já. O advogado da assistência social chega com 2 policiais à casa de Ângela e comunica que, como ela e Ed forneceram informações falsas, a adoção de Estrelinha foi negada. O assistente entrega para Ângela uma ordem judicial e leva Estrelinha para um orfanato. Dário diz a Samantha que aquilo terminou há muito tempo e ele não quer nada mais com ela. Samantha volta a ameaçar a tirar o emprego dele e tenta ficar com ele. Dário não cede, diz que acabou e manda ela ir embora. Furiosa, Samantha diz que agora sim Dário vai conhecê-la como inimiga e o chama de imbecil. Ed e Ângela ficam arrasados por perderem Estrelinha. Álvaro diz a Clara que Cândida cuidava dela quando os pais deles não estavam. Ela era apenas uma bebê e por isso não se lembra. Clarinha diz a Cândida que é um prazer conhecê-la. Cândida pede para Clara lhe contar mais sobre ela. Clara fala sobre o seu namoro com Dário, que ele se meteu com a mulher do seu irmão e por isso Álvaro não suporta. Clara pergunta por que Cândida se importa tanto com ela e quem é realmente. Álvaro intimida Cândida com o olhar para que ela não revele a verdade. Mirtes não permite que Leonardo veja a pasta que contém informações sobre Aníbal. Diz que se recusa a ser tratada como uma criminosa por seu próprio filho e vai embora levando parte de suas coisas. Cândida diz a Clara que estava morando em outro lugar, mas que sempre teve vontade de voltar, ainda mais depois que soube do acidente que ela sofreu com os pais. Clara diz que sente que ela não está lhe dizendo toda a verdade. Álvaro diz a Clara que ali não há nenhum mistério. Cândida diz que gostaria de conhecer o namorado dela e Clara diz que para ela não há nenhum problema. No dia seguinte, Nancy promete a Ângela que fará todo o possível para que a mãe dela não pise no presídio. Geraldo vai ver a dela. Confirma para ela que Mirtes e ele passaram a noite juntos, mas diz que isso não devia ter acontecido, que foi um erro do qual ele se arrependeu no mesmo momento. Geraldo diz a dela que vai deixar claro para Mirtes que não quer nada com ela, porque quem ele quer é a ela. Ed, Ângela, Abel e Nancy conversam com o assistente social sobre o estado de saúde de Estrelinha e tentam recuperá-la. Mas o advogado continua firme em sua postura, pelo fato deles terem mentido. Pablo está esperando por Geraldo quando Félix o surpreende com uma porrada. Os dois trocam socos e Félix ameaça atirar em Pablo. Nesse instante, Abel se aproxima deles, gritando pela polícia, e Félix foge. Guigo diz à mãe que não pensou que tivesse medo do pai, mas quando o viu batendo nela, se assustou muito. Luz diz que não queria que ele tivesse visto isso. Guigo diz à mãe que agora não vai acreditar em nenhuma das mentiras do pai sobre ela. Álvaro diz a Ângela que a reunião que conseguiu para ela com o funcionário da saúde é com Fernando Aguiar, um amigo seu. Ângela diz a Álvaro que seria incrível abrir uma clínica em Real do Mar, mas pergunta o que ele ganharia com isso. Álvaro diz que ele nada, mas ela e todas as pessoas que a importam em Real do Mar, muito. Para animar Guigo, Luz diz que o levará para uma audição para que ele consiga ser cantor. Ela diz que sempre vai apoiá-lo. Fernando diz a Ângela que Álvaro já lhe explicou tudo sobre a clínica que ela quer abrir em Real do Mar. Lhe interessa muito ajudá-la e ela tem no máximo 2 dias para apresentar o seu projeto sobre a clínica que quer abrir.
Álvaro diz que a Ângela ele conhece, jamais se dar por vencida. Feliz, Ângela agradece Fernando e diz que fará todo o possível para dar à clínica sua agente de Real do Mar. Depois, Álvaro pergunta a Ângela se pode ajudá-la a elaborar o projeto. Ângela diz que ele não precisa se preocupar, que pode fazer e, em último caso, pode pedir a ajuda de Leonardo. Álvaro insiste para que ela o deixe ajudá-la. Diz que sabe como fazer tudo o que pediram e que, por favor, ela o deixe recompensá-la por todo o mal que ele fez. Ângela acaba cedendo, mas deixa claro que não aceitará dinheiro dele, e muito menos que aquilo significa que entre eles vai existir algo. Álvaro diz que ela não precisa se preocupar e promete separar o amor que sente por ela e pelo bebê deles. Geraldo revela a Mirtes que gosta de Adela. Mirtes fica irritada, pergunta como é possível que ele tenha se interessado por uma empregada e diz que Adela só está interessada no que ele tem. Geraldo não permite que Mirtes fale mal de Adela. Abel volta a se esquivar quando Nancy fala sobre casamento e ter filhos. Nancy se irrita, diz que já ficou muito claro que ele não quer um compromisso com ela e vai embora chateada. Dário e Clarinha conversam com Cândida sobre a relação deles. Cândida diz para eles lutarem com tudo para defenderem o seu amor. Ângela e Álvaro começam a trabalhar no projeto da clínica. Leonardo chega para entregar um orçamento da fundação para Álvaro. Não gosta de ver Ângela com ele e logo sai. Ângela vai atrás dele. Leonardo diz a Ângela que não suporta vê-la perto de Álvaro, que sabe que está casado, não tem direito de lhe reclamar nada, mas não gosta de vê-la perto dele. Ângela diz que ele vai ter que se acostumar, assim como ela se acostumou a vê-lo com Salma. Leonardo pergunta por quê. Ângela diz que é porque está fazendo um projeto, que Álvaro conseguiu uma oportunidade com o governo para poder construir a clínica em Real do Mar. Leonardo diz que parece que ela não conhece Álvaro, que deve ser mais uma mentira dele, ele vai enganá-la. Ângela diz que tem que arriscar, que não tem nada o que perder e que não vai encontrar outra oportunidade assim. Leonardo diz que está bem e se oferece para ajudá-la. Ele se aproxima dela e pergunta quando a perdeu. Ângela diz que o amou, o ama muito, ainda que eles não possam estar juntos. Leonardo diz que quando ela lhe diz essas coisas, ele tem vontade de mandar tudo para o inferno e sair correndo com ela de mãos dadas. Leonardo sai. Samantha se aproxima de Ângela e diz que já soube que por culpa dela quase demitiram Álvaro e Leonardo. Ela diz que Ângela sempre está os provocando e é óbvio que eles terminaram brigando por ela. Ângela diz que não foi sua culpa. Samantha diz, claro que sim, são um par de idiotas. 2 diretores brigaram por você em frente a todo o pessoal e as esposas legítimas ficamos como idiotas, mas isso não vai ficar assim. O inspetor Benjamin mostra para Leonardo a ficha policial da família Romero e diz que eles são extorquistas profissionais. Ele diz que eles são especialistas em montar acidentes automobilísticos e depois extorquir as vítimas. Leonardo pergunta o que o inspetor está lhe dizendo. Benjamin diz que o mais provável é que todo o incidente do ciclista atropelado, desde o começo até o fim, tenha sido montado.